Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Oliveira da IEP Brasília. Hoje eu estou trazendo um tema que é um tema de vistoria elétrica, usando a técnica da termografia. No caso, nós vamos falar sobre a questão dessa termografia num banco de capacitores. Tá? Então, como fazer essa inspeção por termografia em banco de capacitores. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de introduzir algumas informações que eu acredito ser bastante importantes para as pessoas entenderem o porquê que a gente utiliza o banco de capacitores. Bom, qual é a finalidade do banco de capacitores? Basicamente serve para corrigir o baixo fator de potência. Esse baixo fator de potência é dado pela ANEEL e ele tem que estar sempre acima de 0,92. O que é um fator de potência? Então, o fator de potência nada mais é do que a potência ativa e a potência reativa. E ele indica a eficiência com qual a energia está sendo usada. Então, o fator de potência, quando ele está acima de 0,92, eu estou com uma boa eficiência na minha qualidade de energia. Quando eu estou abaixo de 0,92, eu aí preciso corrigir, porque eu vou estar com uma deficiência na minha energia e também vou poder, nesse caso, ser cobrado disso através de multas geradas pela concessionária. Bom, a energia ativa é a energia que faz o trabalho, tá? É o que nos interessa. Equipamentos como motores, por exemplo, geram um campo eletromagnético para o seu funcionamento. Para que o motor funcione, ele tem que gerar um campo magnético. Esta, por sua vez, cria uma energia que chamamos de energia reativa, que é a energia indesejada para a gente. Ela não gera trabalho e é indesejada ao sistema elétrico, mas necessária para o funcionamento do motor. Ou seja, sem essa energia reativa, elementos que trabalham dessa forma, como motores, ventilador, um ar-condicionado, tudo que necessita de um campo magnético para funcionar, vai acabar gerando uma energia reativa. Reatores de lâmpadas, tudo isso gera energia reativa, que são uma energia não desejada. Bom, banco de capacitores, então, o que vem a ser? É um conjunto de células capacitivas, que denominamos capacitores, que devem ser adicionadas à instalação elétrica para gerar o que a gente chama de carga capacitiva. Então, dentro desse capacitor, eu posso ter células, várias células, tá? Essas células somadas vão apresentar para a gente uma potência em kVA, em kVAR no caso, que é reativo, né? E aí fazer essa correção. Esse banco de capacitor é quem passa a fornecer energia contrária à reativa, sempre que o valor for abaixo de 0,92. E nesse caso aqui, esse banco que eu estou mostrando nessa imagem, ele é controlado por esse elemento, que é um controlador do fator de potência. Então eu defino com quanto que eu quero que esses capacitores entrem. E vocês podem ver que tem vários tamanhos, porque ele vai fazendo justamente esse controle, né? Então, para cada contatora que eu tenho aqui, ó, uma controla esse cara aqui, essa outra controla esse cara, essa outra esse aqui, essa esse aqui e essa esse aqui. Então, cada contatora vai acionar justamente um banco para quê? Para que mantenha esse meu fator de potência acima de 0,92. Então, eu posso regular, por exemplo, esse meu controlador para 0,97. Então, eu quero deixar sempre em 0,97, ele faz esse controle, faz essa verificação e comuta essas contatoras para que os capacitores entrem em funcionamento. Bom, agora vamos entrar aqui, provavelmente dito, na parte termográfica, que é uma parte de inspeção do banco de capacitor. Esse capacitor ele tem uma vida útil, ele tem uma vida de operações, porque ele é muito exigido, ele entra e sai, ou seja, carrega, descarrega. Então ele tem uma exigência muito forte. Eu coloquei alguns pontos a destacar aqui para fazer essa verificação. O primeiro ponto importante é a temperatura do corpo, tá? Então nós devemos medir o elemento como um todo, o corpo do capacitor. Aqui nós temos que ter alguns cuidados quanto principalmente às temperaturas refletidas nesse copo, porque esse copo ele reflete muito, ele é um copo de alumínio. Então, para não haver erro, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, né?
O segundo ponto, a temperatura admitida nesse capacitor aqui no caso, que é a máxima temperatura admitida, é 55 graus. Então nesse exemplo que nós estamos dando aqui, a gente pode ver que ele tem esse banco aqui, formado por 12 elementos, né? Então, olha só que interessante. Esse elemento aqui, vocês veem que não está marcando basicamente nenhuma temperatura, como esse aqui também não está marcando a temperatura. Por quê? Porque eles estão praticamente desligados, eles estão frios. Então, eles não estão funcionando nesse momento. Então, esse capacitor aqui e esse capacitor, eles estão com a contatora desligado, não estão acionados. E aí, medindo na temperatura do corpo dos capacitores, a gente pode ver aqui, 30.8, 30.3, 31. Então, mais ou menos aqui a menor temperatura, esse aqui também, ele está aqui numa temperatura bem baixa, 27, 27, 28. Então ele está oscilando entre 27 e 30 graus. Tá? A temperatura ambiente aqui, no caso dessa medição, ela estava em torno de 30 graus. Então eu estou com uma condição satisfatória, adequada. Agora observem aqui em cima que a gente tem justamente uma temperatura alta, 64,5, 60,4. Então isso aqui poderia levar a gente a um erro. Por quê? Dentro desse copo aqui eu tenho um resistor que a gente chama de resistor em rush. O que é esse resistor aqui? A temperatura do resistor do banco de capacitor possui os resistores pré-carregados para diminuir e eliminar as correntes de rush. Ou seja, quando eu ligo esse capacitor, ele é um curto. Então, se eu não tivesse esse resistor, ele receberia uma pancada muito forte e a vida útil dele iria diminuir. Com esse elemento, eu aumento a vida útil dos meus capacitores. Então, esse componente é importante. Só que ele, por efeito Joule, ele aquece. Então, 64 graus, aqui 58, está normal. Um resistor desse, ele vai suportar tranquilamente essa temperatura até 100 graus. Porque é um resistor de carbono, geralmente. Então, tomar cuidado com isso na hora dessa verificação, para não confundir que o capacitor está apresentando problema. Na realidade, não está. É um aquecimento apenas do resistor em rush que está aqui. O importante é medir no copo do capacitor, certo? Nessa área aqui do capacitor. E aí, isso facilmente é detectado pela câmera de termografia. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez e fico à disposição. Visitem o nosso site www.iepbrasilia.com, o nosso Facebook também. Nós temos um grupo com foco apenas na área de termografia, com postagem, com cases bem interessantes e fico à disposição. Tenham todos um excelente dia.